Olá, piscianos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que sim, que todos estejam muito bem. Luz e paz ao coração de todos vocês. Vamos para a sua leitura coletiva, abrindo com oráculos, tarô, baralho cigano para vocês. Vamos lá, uma excelente sorte, uma excelente leitura. Qual mensagem oracular através do oráculo da deusa para os piscianos? Freia, sexualidade, peixes. Vamos lá, calma. Calma, porque eu preciso conter aqui as imagens. Ok, vamos lá. Agora, mais uma. Peixes. Pena, pense antes de julgar. Calma, vamos lá. Peixes, é o seguinte. Essa mensagem ela pode ser um tabu para alguns piscianos e para outros não, e tudo certo. Por isso, a leitura ela é coletiva. A deusa Freia, ela representa a sexualidade, a energia da sexualidade, que é uma energia mais potente, que ela traz, ela toca, digamos, vibrações em você que acaba se conectando com a sua materialidade, a sua prosperidade, os seus ganhos também. Se você tem algum tipo de pudor, digamos assim, peixes, quanto a esse tema, seria interessante vocês trabalharem com a deusa Kali, porque a deusa Kali trabalha com o medo, né? Com a energia do medo. Por que essa energia da sexualidade pode ser um tabu para alguns de vocês? Perceba aqui do lado, tá? Pena, pense antes de julgar. Por que isso pode ser algum tabu para alguns de vocês? Entenda a sexualidade não só como referente a um parceiro, uma parceira, mas como a sua própria sexualidade, como você vive e como você vibra essa energia. É muito importante porque parte sempre de você, parte sempre de um ponto primordial, um ponto base, que é você, peixes. Então, como que está esse campo da tua vida, a sexualidade? Você é o pisciano, a pisciana que se coloca como um bom menino, uma boa menina, uma boa pessoa, né? Digamos, nesse aspecto, o comportadinho, ou você já é uma pessoa mais de bem com essa situação, ou você realmente não se relaciona com ninguém? Como que está essa energia? Então, o convite, mais uma vez, peixes, é uma energia que pode, para alguns de vocês, ser polêmica e para outros ser algo super natural e tudo certo. Aqui a questão não é julgar, pense antes de julgar, né? Como que está essa energia? Porque eles estão falando aqui sobre você desenvolver esse ponto em vocês com o sentido de despertar algumas energias, entende? Tem pessoas que vão ouvir essa leitura e não vão entender absolutamente nada e tudo certo. Outros já começam a entender porque estão estudando, estão buscando informações, né? Entendendo que energia você pode acessá-la de diversos pontos. E entenda a sexualidade partindo de uma deusa não como vulgaridade. Ok? Conseguem conceber essa informação? Sexualidade, ela não é vulgar. Vulgares são as intenções dos seres humanos. É sobre isso. Por isso que vem aqui, ó, casadinho, duas cartas de oráculo falando, olha, pense antes de julgar, entende? Então, o que uma sexualidade livre pode estar atrapalhando a vida de alguém? Ou travas nesse sentido pode estar travando a vida de alguém? Sim. Por quê? Por trás dessa energia da sexualidade existe algum tipo de pudor, existe algum tipo de trauma, existe algum tipo de excesso, entende? O que desperta esses bloqueios ou esses excessos? Então, portanto, agora é tornar essa energia, porque a sexualidade ela fala de um corpo livre, um corpo leve, um corpo conectado com essas ondas, uma conexão com o seu próprio corpo. Eu vou precisar tampar aqui, tá? Então, a deusa Freia, ela vem exatamente assim, olha, toda... Deixa eu tampar aqui, pessoal. Ela vem toda livre, tá? Ela vem toda, digamos, solta. Pronto. Assim, tá? Então, o que representa? É dar asas à sua imaginação, é soltar o teu corpo, é liberar a energia. Não é somente a prática, o ato em si da sexualidade, mas como que está o toque, né? Com as suas próprias emoções, com a sua própria intimidade. Por isso vem como a pena, ou seja, tornar-se mais leve, tornar essa energia mais leve, tá? Espero que esse primeiro ponto faça sentido para alguns de vocês, porque tenho certeza que sim, porque alguns pontos desse... O convite de Freia é para que vocês trabalhem essa energia, tá? Mais uma vez, pessoal, aqui é uma mensagem que veio, digamos, da história de Freia, que é uma deusa. Então, assim, não entendam isso, pessoal, como vulgaridade. Não entendam isso como vulgaridade. Ah, mas eu sou uma pessoa que eu tenho, sei lá, 90 anos. Tudo certo.
Você não precisa praticar a sua sexualidade com um parceiro ou uma parceira. É sobre se conhecer, é sobre se perceber. Mais uma vez, pessoal, sexualidade não é somente aquela imagem que vocês têm concebida na mente de vocês. A sexualidade, ela vai muito além disso. Então, para que seja algo, digamos, leve, como vem trazendo a deusa Freia, exige muita conexão, exige entendimento sobre você, entendimento sobre se envolve uma outra pessoa, se assim você desejar. Entende? Envolve tantos e tantos pontos, que é esse convite que Freia vem falando. Você precisa reconectar-se com o teu corpo. Ah, mas eu sou uma pessoa que estou bem com esse campo da minha vida, tudo certo, tudo fluindo, mas aqui precisa trabalhar essa leveza, tornar-se isso mais leve, tá? Tem que tornar alguma questão aqui mais leve para vocês. Pode ser um auto-julgamento também, sabe? Acontecendo, se cobrando uma perfeição que não existe, pessoal. Não existe aqui. Não existe algo que tenha que ser, olha, tem que ser assim, assim, assim. Não, isso não existe, tá? Então, é tornar, a deusa Freia vem falando aqui, olha, vamos tornar as situações um pouco mais flexíveis, mais leves, mais realmente prazerosas. Portanto, quando se traz uma energia de uma deusa à mesa, representa que vocês podem alcançar uma totalidade, seja ela em qual sentido for. E a sexualidade, ela também é um dos caminhos para que você encontre essa vitalidade, para que você desperte novas conexões, entenda conexões não com parceiros exatamente, mas conexões com você, com seus sentidos, para daí sim, você compreendendo, né, as suas limitações, as suas potências, você pode se compreender, né, junto a um outro alguém também, tá? Aqui é como se fosse uma energia de despertar, tocar essa vitalidade, ok? Vamos lá. A gente poderia ficar aqui um bom tempo falando sobre essa energia, sobre caminhos, mas eu acredito que não seja utópico e não é para todos. Eu compreendo as energias, né, dessa forma. Então, quando você entende que um tópico ele pode gerar um certo tabu, não cabe a que a mesa ou o tarô querer romper esse tabu, mas cabe levar a informação base, informação chave, né, de uma forma mais objetiva, para que vocês entendam, poxa, que ponto dessa mensagem ecoa em mim, no meu íntimo. Que ponto dela, né? Então, é uma percepção para que vocês possam amadurecer, compreender, né, essa mensagem de uma forma um pouquinho mais profunda. Vamos com o tarô Piscianos, vamos lá, o que vem para peixes com energia do tarô, vamos lá. O Sol, a Lua, o mundo, 2 de espadas. Existe uma dualidade aqui. Peixes está querendo, digamos, sinto altos e baixos, tá? Ainda altos e baixos. Uma hora Peixes tem uma compreensão sobre o todo, sobre alguma questão que você queira demais e que possa até te chamar muita atenção. O Sol fala dessa vitalidade, fala dessa energia. Então, você abrindo um jogo com o Sol é muito bom, porque é como se você tivesse, Peixes, aqui realmente tendo a iluminação, a compreensão sobre alguns pontos que se fazem necessários. Possivelmente você identifica ou identificará a necessidade de uma amplitude de informações, ou você captar mais informações, mais compreensões, entendimento, porque aqui fala de uma certa entrega para que haja algum tipo de finalização. Porém, é como se Peixes ainda se sentisse muito inseguro ou insegura perante esse término, perante essa expansão, perante alguma... eu sinto alguém aqui tentando conter, tá? Seja você, de fato, conscientemente tentando conter algum sentimento, entenda esse sentimento de qualquer forma. Pode ser Peixes tentando conter um medo, uma insegurança, um bloqueio, um trauma, o que for, algum sentimento qualquer que você tenha em você, mas eu sinto que é algo positivo, porque essa lua ela está contendo esse sol. Então, as sombras, entenda isso de uma forma não tão pejorativa, por favor, né? Essas sombras, porque a luz, ela traz essa energia das sombras, tentando conter essa luz, essa iluminação, essa clareza. Só que você vai perceber alguns movimentos que eles podem não ser tão rápidos, tão dinâmicos, mas são movimentos que estão acontecendo, ou estarão acontecendo, Peixes, que vai levar você a alguma completude. Parece que você está entrando num ciclo onde você precisa realmente, parece que você está coletando informações,
situações, coletando experiências, para que logo ali, digamos, você possa concluir. Porém, a tua mente, ela ainda pode te sabotar muito por uma não aceitação, por um medo, uma perturbação, uma insegurança, o que for, né? Uma dúvida, uma situação que te deixa ainda em dúvida, que acaba travando você de realmente concluir para que você possa expandir algum cenário importante da sua vida, tá? Aqui alguns cancerianos, câncer, por que eu tô falando câncer, peixes, me desculpa, é peixes, tá? É peixes, mas não gravei câncer, não sei, tá? Veio câncer aqui. Peixes, peixes é que é o seguinte, alguns de vocês podem cancelar ou entrar no estado de ainda uma certa incerteza sobre alguma viagem, ok? Mundo 2 de espadas. Ainda não tenho a certeza, ainda tenho dúvidas, tem coisas que pra mim ainda as coisas estão meio que travadas, me sinto numa sinuca de bico. Quero fazer uma viagem, quero de repente expandir um contexto, mas eu ainda tenho dúvidas. Por quê? Está na sua mente essas dúvidas. Aqui tá falando muito de você, tá? Normalmente as leituras acabam vindo sobre questões externas, pessoas, situações, mas aqui tá falando muito sobre você. De fato, é um convite para que você possa, sabe aquele passinho para trás? Então, peixes pode estar nos próximos aí 19 dias numa energia muito iluminada, tá? Isso é positivo? Claro que sim, porque fala da sua vitalidade, fala exatamente com a energia da sexualidade, né? Então, você querendo ser visto, você, de repente, saindo mais, mas isso, ele tem um viés, peixes, que é como se você talvez quisesse fugir de alguma questão que está no seu íntimo, tá? A lua, ela está à frente desse sol, então poderia ser o contrário, né, peixes? Poderia estar assim, ó, poxa, peixes alcança essa iluminação, alcança esse entendimento, e não é só entender um cenário, mas entendo e também coloco ação, de fato. Mas aqui não, aqui ainda existe alguma limitação que acaba tomando a sua frente, tá? Vamos entender isso daqui. Cavaleiro de ouros, cavaleiro de espadas, imperador. Mais uma. Peixes. Peixes, aqui é o seguinte, vocês estarão entrando numa crescente a nível profissional ou a nível finanças, mas entenda essa crescente não como algo súbito, tá? Aqui existe uma entrega e vai existir um certo irá exigir de você um empenho um pouco maior. Para cada pisciano, é um cenário diferente. Esse empenho ele pode ser de uma infinidade de situações diferentes. Mas independente como for, aqui exige para vocês a prudência nas suas ações, poxa, eu quero tal situação, quero alcançar um patamar, estou nessa energia, eu sinto peixes nessa vibração. Logo ali vocês podem, realmente a sua mente ou as suas emoções, ela pode tentar sabotar você, criando dúvidas, incertezas, sabe, não deixando as coisas muito claras para você. É como se, poxa, agora eu quero, daqui a pouco eu entro em dúvida. Será que é isso mesmo? Por quê? Porque é uma transição que muitos de vocês estão passando, né? Então, para que vocês alcancem um bom resultado, vocês precisam expandir, como foi dito aqui no mundo, expandir em conhecimento, informações, técnicas, pessoas, contatos, e também para que encerrem ciclos, peixes. E talvez esse ponto seja alguma questão que possa te gerar esse desconforto. Então, você, no momento presente, poxa, me sinto com os pés no chão, confiante, prudente, um passinho de cada vez, mas logo ali, quando brotar essa insegurança, é onde peixes acaba sendo mais cortante. Você acaba sendo mais objetivo. E nessa, digamos, não é que é ruim a que eles estão dizendo pra você. Não é ruim esse ponto. Mas pode tornar você muito intransigente, muito inflexível. Por quê? Logo ali nós temos enamorados. Tem muito arcano maior na sua mesa. Porque aqui vem falando, quando se apresenta muitos arcanos maiores, peixes, fala de ações muito mais que fogem um pouco das suas ações. Então pode falar de uma compreensão. Aqui nós não falamos sobre perturbações, o medo, a insegurança. Então é como se você precisasse acessar campos de você que cabe a você diluir isso, sim, mas não é uma coisa tão perceptível, entende? Mas isso tem uma força muito imensa sobre você. Então
o que te leva a ser um pouco mais cortante ou muito racional, de repente, ou ir muito a fundo numa situação, faz com que você acabe dando as costas a algum tipo de grupo que você possa vir se aliar, tá? Entenda grupo como, de repente, novas parcerias, ok? Nada muito certo ainda, tá? Tenho que dizer para vocês. Mas, por que nada muito certo? Porque aqui conta muito com a sua participação. Então, talvez você possa se apresentar dentro de um grupo, dentro de uma associação, como, vamos colocar assim, como se fosse trabalho, peixes. Então, de repente, você se coloca como aquela pessoa que tem, sei lá, a pessoa tem 30 anos de experiência em alguma função, por exemplo, né? Mas você está iniciando dentro de um grupo, então vai exigir de você esse passinho atrás que foi dito aqui, que é o Cavaleiro de Ouros. Então, um pouco mais de prudência, tá? Um pouco mais de prudência nesse que eu sinto que é um recomeço aqui. Não é um recomeçar do zero, porque já existe algo sendo dado andamento, porque nós estamos em Cavaleiros já. Então, mas é uma situação que vai exigir de você uma certa prudência nessas ações com pessoas. Porque aqui eles estão dizendo que não no estalar de dedos, mas não demora muito, peixes, para que vocês alcancem o resultado que vocês querem. Provavelmente vocês querem algum cargo maior, uma posição melhor, uma estabilidade melhor, entende? É o que vocês querem, mas para isso vocês precisam aqui também lidar com pessoas, tá? E o 3 de ouros aqui no oculto. Então, seja lá o que você quer aqui, pode ser trabalho, finanças, relações como um todo, vai exigir uma participação de outras pessoas também, tá? Eu entendo que ficou um pouco, talvez um pouco complexo, mas peixes, para quem a leitura acaba fluindo muito bem, tá? Por isso que abre até com a deusa Freia, mas é importante compreender as falas, né? A deusa Freia vem com a energia da sexualidade, mas é como se você precisasse flexibilizar mais, entende? Sentir os prazeres, não só da sexualidade, mas sentir-se, você precisa estar se sentindo melhor, peixes, para que você possa partilhar com a vida e, consequentemente, com as pessoas, porque aqui me traz uma clara sensação de que peixes vai precisar, de uma certa forma, de pessoas nesse avanço que você quer. E como imperador, né, ou aquele cavaleiro de espadas, talvez isso fique muito, fique um pouco limitado para vocês, tá? Vamos para o baralho cigano, peixes. Preste um pouquinho de atenção com as suas parcerias, tá? Vamos lá. Parceria aqui vem quando você tem uma troca específica com... Aqui pode ser uma ou duas pessoas. Se for, é uma entre duas pessoas. Provavelmente pessoas que você já tem um certo contato. Só tome um pouco de atenção. Aqui pede um pouco de atenção com o golpe. Cuidado com o golpe. Golpe, trapaça. Que você tenha que depois, sabe, fazer um baita de um esforço para tentar recuperar ou reordenar o que essa pessoa talvez tenha trazido de prejuízo. Porque aqui tem uma confiabilidade, é como se alguém falasse, poxa, eu confio em fulano, em ciclano. Aqui são trocas que não estão tão favoráveis, tá? Nesse caso. Aí alguém pode perguntar, mas a leitura tá falando pra ter trocas com pessoas, tá. É ter o feeling, né, pessoal? Porque aqui é como se você já tivesse trocas com essa pessoa. Não é alguém novo. Não são novidades, não são novos parceiros, novas associações. É alguém que você já tem algum tipo de troca. Aqui, tá vendo como vem falando que existem pessoas e pessoas? Pode parecer confuso? Pode, pessoal. Vocês já abrem com o Sol e com a Lua. Então, essa dualidade, peixes.
Aqui é o seguinte, vocês podem estar recebendo algum tipo de amparo, de auxílio, de orientação, enfim, como for, tá? Essa troca, esse auxílio, que estará ajudando, auxiliando vocês a superarem algumas dificuldades, algumas barreiras. Se você faz parte de algum contexto que envolve o judiciário, isso vai ter caminhos para resolução. Uma decisão aqui ser tomada, onde traz uma oportunidade muito próspera ou até mesmo um recebimento próspero, abundante para vocês. Se é uma outra situação, vocês estarão deixando. Tem um período aqui, por volta de 21 dias, mais ou menos, vocês começando a deixar para trás, piscianos, ou identificando o quanto as suas trocas ou quanto as suas ações estavam muito travadas, muito difíceis, né? Então, você começa a ter essa percepção, eu sinto que você toma essa decisão de falar, olha, eu posso fazer de uma outra forma. Eu posso tornar isso mais leve, eu posso tornar isso mais abundante. E terá um bom resultado. Alguma situação vai forçar você, mas aqui é no sentido muito positivo, para que você vá em direção de uma energia feminina, tá? O que pode lhe atrair também nessa situação são as ideias, pode ser projetos, pode ser uma oportunidade de conhecer, pode ser conhecer alguém, pode ser conhecer uma situação mais a fundo. É uma abertura que se é dada. É uma comunicação que é feita, porque a cigana, ela carrega o as de espadas. Portanto, é uma abertura que você pode, não sei, tem uma coisa que é direcionado, tá? Essa pessoa te direciona, ou que essa pessoa traz consigo, direciona vocês. Vejo alguns de vocês alinhando alguma questão que possa envolver o divórcio, alinhamento de contratos ou encerramentos de contratos. Alguém fez uma promessa e por algum contexto não vai poder cumprir essa promessa. Aqui muitas parcerias sendo formadas de uma forma... Pode ser uma coisa assim, sabe, offline, ninguém tá sabendo? Alguma coisa assim. Uma nova pessoa adentra na tua vida, peixes, vem trazendo bastante mudanças para você e assim leva aos lírios, ou seja, um equilíbrio, uma paz, uma harmonia, melhoras até no seu campo de saúde. Parece que com a chegada dessa pessoa, são novas energias que chegam, novas percepções que chegam, entende? Tem movimentos muito abundantes aqui para você. Aqui está se encerrando algum tipo de... é como se você tivesse algum tipo de alinhamento, um ajuste com documentações. Foi dito alguma coisa de judiciário aqui também, né? Questões burocráticas, instituições. Estará encerrando, tá? Alguns piscianos podem ter algum tipo de ansiedade ou preocupação após isso pode ser após alguma reunião que você precisa ter. Para outros, você precisa estar em tal local,
mas isso pode te surgir dúvidas se você vai, se você não vai. É aquela energia da lua lá do começo, né? Parece que tudo muito ótimo e do nada a coisa, né, se torna uma certa sombra, ou seja, você não conseguindo identificar com clareza as situações. Por que dessa energia, tarô? É que é como se vocês sentissem que tem algum tipo de impedimento que faz você se associar a alguém. Então, existe uma oferta que é realizada, porém não existe uma manifestação, o que impede, de fato, você se associar a alguém, tá? Pode ser uma sociedade profissional, pode ser algo romântico, pode, temos duplamente copas aqui na mesa. Então, pode ser que aqui, alguém que manifeste algum tipo de oferta, são ofertas limitadas, ou seja, são ofertas que só acalentam somente esse cavaleiro de copas. Então, por exemplo, é o tipo de pessoa que vai falar somente quando quer, vai fazer um convite somente quando quer, entende? Mas depois não leva isso adiante. O mago com bloqueio, não existe uma manifestação, não existe uma movimentação de fato. Então, isso pode gerar uma certa ansiedade, tá? Em vocês. A não concretização de uma conexão, uma sociedade, uma união. Pelo impasse, pelo não acontecimento de uma movimentação de alguém. Pelo impasse de alguém. Aqui eu vejo vocês desbloqueando algum tipo de atividade que há muito tempo vocês estão realizando. Se é trabalho, pessoal, tem uma oportunidade boa. Vocês estarão entrando numa energia de maior destaque. E por que isso? Porque eu sinto que vocês vão ter aqui, principalmente homens, tá? Vocês estarão mais em posse da sua própria energia. É o que vai fazer vocês movimentarem e alcançar um bom resultado. Se você fez algum tipo de oferta espiritual, ela vai trazer resultados para vocês. Existe alguém contendo sentimentos, desejos por alguém, tá? Existe alguém retendo esses sentimentos, esses desejos. Uma pessoa que tem uma certa inveja de vocês, peixes, essa pessoa vai passar por algum período de neutralidade, vamos colocar assim, alguém sendo neutralizado. Vamos lá, aqui posso falar com pessoas que dentro da espiritualidade podem ter certos conhecimentos, sim. Porém, é como se algum de vocês cometessem algum tipo de vacilo. Parece uma mensagem boba, mas não é, ela influencia em muita coisa. Aqui, alguém pode ter várias experiência espiritual e pode cometer um vacilo, ou seja, sei lá, vocês estão vibrando de uma forma mais negativada, pessimista, como for. Aqui vocês podem ser aconselhados espiritualmente por uma energia que não é um anjo, tá? Não é um ser aí iluminado. Não, é um ser equivocado, tá? Pode ser um zombeteiro, alguma coisa nesse sentido. E alguém achando aqui que entendeu? Uma coisa muito abundante. Então, vou dar algumas características aqui pra vocês. Vocês podem estar mais... Eu vou dar um exemplo, tá, pessoal? Eu sou apenas um exemplo e vocês vão entenderem a sua realidade. Alguém pode estar muito irônico, alguém pode estar, sabe, achando graça de coisas assim, extremamente, sabe, sem sentido. Coisas que você, digamos assim, entre 10 pessoas, 9 acham aquilo sem sentido, por exemplo. Sabe assim? Então, sabe, coisas realmente que fazem você sair do seu foco, fazem você dar uma despertona, sabe? Mas é coisa assim, totalmente desnecessária. É isso que eu tô sentindo aqui. São exemplos simples, tá?
Ah, e alguém pode falar, meu Deus, que leitura negativa por causa disso. Pessoal, em que planeta vocês vivem, né? Que terra é essa? Então, isso é comum, pessoal. Baixou o padrão, encosta, e é assim mesmo. A questão é, vamos trabalhar, vamos iluminar, vamos limpar essa energia, entende? Vamos se movimentar. Esse deve ser o foco, entende? Vejo você se comunicando aqui por sonhos com alguém, uma projeção com alguém. Você vai estar conversando com alguém também sobre os seus sonhos, um projeto que você quer manifestar e que ele tem total capacidade para acontecer, tá? Total. Mas vai exigir de você uma certa. Sinto alguns piscianos muito diplomáticos em questões. Então vai exigir de você uma certa flexibilidade. Sabe aquele jogo de cintura, aquela malemolência? É isso, uma malandragem no bom sentido. É esquisito aqui para vocês alcançarem esse sonho ou esse objetivo que se apresenta aqui para vocês. Olha, mesmo diante de algumas inseguranças, vocês estão sendo guiados. Porque é como se você tivesse passado por uma situação no passado e que você, poxa, teve que cortar ou não deu muito certo. E agora, essa questão parece que volta. Ou alguma situação similar volta e acaba despertando esse gatilho em você. Então, vocês sendo direcionados, digamos assim, né? Imagina que Peixes sofreu alguma situação no passado, um trauma aí, teve que encerrar um contexto, e você se depara, tá caminhando aí na vida, se depara com a mesma situação. Se envolve pessoas, são pessoas diferentes, locais diferentes, mas a situação, digamos, é muito parecida. E acaba despertando esse gatilho em você. E essa guiança está fazendo com que vocês falem, olha, Peixes, passe adiante. Você não precisa mais depositar sua energia nesse contexto, tá? Mensagem final. Unicórnio. Símbolo da pureza, força e magia, destaca a singularidade e a unicidade. É a liberdade da individualidade. Circunstâncias não definem, mas sim desafiam. Assim como o unicórnio, símbolo de pura força, magia e singularidade, transcenda a crença limitante de que ser vítima das circunstâncias. Encontre a força interior para moldar seu destino, desafiando e superando as circunstâncias com magnificência, generosidade e respeitabilidade. Né? Já abre com uma mensagem um tópico bastante polêmico, né, com a deusa Freia, falando sobre sexualidade. Então, aqui é um convite para que vocês rompam, né, alguma limitação, seja ela qual for, porque aqui vocês têm total força, tá, interior, mental, emocional, para que vocês possam fazer essa magia acontecer, essa alquimia acontecer na vida de vocês, trazendo essa beleza, essa pureza, essa força para as suas ações. Piscianos, que Deus abençoe você, quero que o Anjo Maior faça luz, vitória, e sejam sempre muito felizes. Tchau, tchau.